20 anos atrás ocorreu um evento que mudou todo o mundo. A história de uma dungeon, ano 1. Esse dia foi conhecido como o fim de uma era. A gente vê um símbolo estranho que parece um sol. Apesar de eu ter conseguido me tornar um classe S, ele tá olhando pra foto de uma garotinha. Me perdoa. E nesse momento, carregando esse cordão com a foto, ele vai entrando nesse portal com esse símbolo que parece um sol. Quando ele atravessa completamente esse véu estranho, ele muda de roupa. E ele já coloca uma roupa que parece de um ladrão, de um assassino de RPG mesmo. E uma tela de sistema já aparece na frente dele. E ele pensa, classe S. O nome dele é Kiyomiaki. Ele tem 38 anos de idade, nível 50. A classe dele é assassino e ele é classe S. E ele fala, por que eu tô ligando pra uma coisa dessa? E então nós finalmente chegamos nessa dungeon. E ele já vê a equipe dele. E o guerreiro da equipe dele tá chamando, vamos lá. Eles vão entrar nessa dungeon que parece ser bem alta e tem um design bem legal. Eu tô gostando da arte dessa obra. E uma grande sombra já aparece que chama a atenção deles. Ele fala, eles apareceram então. E a gente vê um grande lobo sombrio que tem a pelagem vermelha rubi. Ele é um lobo sombrio de classe B. E o guerreiro já fala, e aí, Kiyomi? Tenta cuidar desse aí sozinho. E ele fala, entendi. Mas ele tá com um semblante muito cansado e triste. Mas ele já pula com tudo na direção desse lobo. E tenta atacar ele com uma patada, mas ele erra. E ao perceber onde o protagonista tá, já é tarde demais. Nosso protagonista já tá escondido atrás de uma pedra. E ele fala, mas que poder. Até um monstro normal é forte assim, é? Mas ele parte pra cima do lobo agora com a sua faca. E ele fala, não vou perder essa chance. E ele já fura o peito do lobo. Mas parece que isso não surtiu nenhum efeito. Porque o lobo já encara ele e devolve ele com um ataque muito forte. E nosso protagonista cai todo ferido no chão. E o lobo já ruge pra ele muito de perto. E quando o nosso protagonista ia levar um ataque, o guerreiro só corta a cabeça do lobo na maior facilidade, parecendo uma faca na manteiga. E o guerreiro pergunta, você tá passando dificuldade pra enfrentar um bicho como esse aqui? E ele já zomba do nosso protagonista falando, você é muito fraco pra ser um classe S. Por que você não se aposenta logo? E os outros aventureiros também já estão rindo da cara dele. E nosso prota fica chocado com isso, né? Mas a maga fala, ei, para com isso. Pro assassino mais fraco, ele não tá indo tão mal assim. Enquanto ele limpa as feridas dele, ele fala, eu sei que eu sou fraco. O sistema de avaliação de classes é muito avançado. E foi determinado que os assassinos não são próprios pra combate. E ele pensa que mesmo sendo ridicularizado e que as habilidades dele não são tão úteis assim, ele ainda tá nesse grupo de classe S. E ele fala isso enquanto encara a foto daquela garotinha. E ele tem um semblante muito deprimido no rosto. E ele fala que é tudo só pra ver o sorriso dela de novo. Na missão de achar um tratamento pra minha irmã, eu desesperadamente fui trabalhar como aventureiro, mas eu não consegui achar a tempo. E a irmãzinha dele morreu e a gente vê ele no velório dela. E ele fala que a doença dela progrediu muito rápido. E ele pensa que ele não pode mudar o estilo de vida dele tão de repente assim. E a gente vê que ele apanha bastante em combate. Porque ele fala que os limites dele como assassino foram atingidos. E foi provado que assassino é a classe mais fraca e não é feita pro combate. A gente vê o guerreiro sentando e falando, eu tô cansado. Bom, é isso por hoje. E ele fala, a gente vai voltar depois de descansar um pouquinho. E a maga fala, tudo bem. E ela começa a curar as feridas do guerreiro. E ele fala, talvez a gente possa discutir a distribuição de recompensas durante nossa pausa. E enquanto ela tá curando o guerreiro, nosso protagonista tá todo ferrado, todo sanguentado. E o guerreiro fala, Kiyomi, você não tá preocupado com nenhuma recompensa nesse ponto, tá? E ele fala, eu não ligo. E ele fala, seja grato por estar no grupo ainda, mesmo sendo patético desse jeito. E ele pensa que já tá sendo tratado assim há um bom tempo. Mas ele continua trabalhando como aventureiro. Porque nas dungeons infinitas possibilidades podem acontecer. E o guerreiro fala, bom, vamos retornar agora. E nosso protagonista é muito fraco. E de repente tudo começa a tremer. E um grande monstro aparece diante deles. Parece um Freeza bombado com uma armadura e uma cara muito esquisita. Eu gostei do design desse bicho. E o nosso prota fica como, meu Deus. E esse bicho estranho com um sorrisão já encara eles. Parece mais um kaiju esse bicho. E o sistema fala que ele é de classe S. E que ele é o dragão mecânico Kukulkan. E o guerreiro fala, um oponente à altura veio com uma cereja do bolo de hoje. E a gente vê que aquele mesmo símbolo de um sol, o símbolo da dungeon, tá nas costas desse bicho. Mas o nosso prota pensa, não, tem algo de errado, algo tá diferente. Ele não é como os outros bosses que a gente já enfrentou. O guerreiro fala, eu tô indo nessa. E ele fala pro Kiyomi, eu vou deixar o suporte com você. E todos os outros já partem pra cima também desse dragão mecânico. Mas quando ele bate nesse dragão, a espada dele se parte em dois. E o guerreiro cai de joelhos no chão e pensa, que é isso? Por que ele é tão forte assim? E ele fala, droga, a gente deveria sair correndo? E o prota pensa, correr não parece ser tão inteligente assim. E ele encara esse dragão mecânico e fala, ele é realmente poderoso. E de repente ele é empurrado, ele cai no chão. E ele percebe que foi o guerreiro da equipe dele mesmo que empurrou ele no chão. E o guerreiro fala, Kiyomi, desculpa, mano. Enquanto o dragão já tá indo dar uma bocanhada no Kiyomi. E ele consegue morder nosso protagonista, devorando ele. Enquanto o guerreiro vai correndo com a equipe e pergunta pra ele se tá tudo bem. Ele fala, não, tá tudo certo. Eu já tava querendo cortar laços com ele mesmo, já que ele é um inútil. E a gente vê o corpo do nosso protagonista partido pela metade. Só que o estranho é que não tem sangue nenhum. E a gente percebe que na verdade era um clone de pedra. Nesse momento o protagonista estava escondido atrás de um pilar. E ele fala que escapou por pouco usando o clone dele. Ele fala que graças ao bom Deus os assassinos
menos ter uma alta agilidade. Mas ele pensa que aqueles desgraçados usaram ele de isca pra fugir. Ele pensa, não consigo ganhar sozinho. Eu preciso escapar de algum jeito. Mas de repente ele ouve uma voz muito sinistra. Ela fala, o plano está indo como de acordo. Eu vou conseguir cruzar os portões e aniquilar esses humanos. E o nosso prota fica pensando, de onde tá vindo essa voz? E enquanto o dragão tá pisando forte no chão, ele fala, o tempo chegou. Os portões estão abertos. E o dragão já tá encarando de pertinho o nosso prota. E nosso prota fala bem alto, é impossível os monstros passarem pelo portão. Mas essa voz fala, a partir desse momento é possível pra mim. E esse dragão começa a conjurar um ataque da boca dele. E o nosso prota fala, e se isso é verdade, isso vai ser muito imprevisível. Se um desses monstros se soltar... E ele pega a faca dele e fala, não posso correr daqui. Não depois de ouvir isso. E ele já se prepara pro combate. E ele pensa que vai fazer isso mesmo que ele salve somente uma pessoa. E essa voz fala pra alguém que foi usado como uma isca, você é bem corajoso. Mas o que você pode fazer agora? E o dragão ruge muito forte. Mas ele se surpreende porque tem vários clones do nosso prota atrás dele. Mas ele consegue dizimar todos com um só ataque. Mas o nosso prota de verdade tava lá em cima da criatura com a faca dele. Mas quando a lâmina dele encosta com toda essa força dessa armadura do dragão mecânico, ela simplesmente se quebra em dois e sai voando a lâmina. E o nosso prota percebe que tem outro ataque vindo na direção dele. E mesmo vendo, ele acaba tomando uma caudada desse dragão. Ele bate a cabeça na parede e sai muito sangue. Ele pensa, eu preciso observar ele melhor. Deve ter alguma chance de ganhar. Enquanto esse dragão mecânico tá usando uma visão térmica pra saber qual é o protagonista certo e não o clone. E quando ele consegue achar, ele solta uma rajada de laser pela boca. E o nosso protagonista leva isso de raspão no ombro. Mas uma grande explosão acontece e pega todo mundo. Pega ele, os clones. E ele pensa que o corpo principal dele tá exposto. E o nosso prota sabe que ele provavelmente usou a visão térmica. Mas ele olha algo que chama muita atenção dele. Ele vê aquele mesmo símbolo da dungeon, só que no pescoço dessa criatura. E ele pensa, será que é o ponto fraco? Será que eu aposto nisso? E ele já pega outra faca dele e faz outros clones. E o dragão pensa, o quê? E o prota pensa, foi mal, mas eu tô colocando minha vida nisso aqui. E o dragão tenta revidar com tudo com as suas garras. E consegue rasgar completamente o rosto do nosso protagonista. Mas ele não desiste. Vai com a faca dele mesmo quebrada na direção do pescoço dessa criatura. E ele usa a habilidade dele que é o corte fantasma. E ao acertar esse símbolo, o dragão grita muito. E ele continua fincando nesse símbolo. E a criatura pensa, o quê? E o nosso prota todo ensanguentado, todo ferrado, ele ainda consegue dar um sorriso. E ele pensa, aparentemente esse foi o movimento certo. E a gente vê ele caindo. Mas esse também é o meu limite. Por ter a classe mais fraca, eu pelo menos tentei parecer descolado. E a gente vê que o dragão mecânico tá vivo ainda, só que ele tá bem ferido. E ele pensa, magnífico. É a primeira vez que eu sou posto sob pressão dessa maneira. Eu vou ter que adiar o meu plano. E ele invoca aquele grande símbolo. E ele fala, vamos nos encontrar de novo. Enquanto o nosso prota, só com um olho funcionando ainda, ele tá vendo toda essa cena. Ele fala, pelo menos no fim eu consegui ajudar um pouquinho o mundo. De repente uma tela de sistema aparece. E alguma voz fala dentro da cabeça dele. Recompensa por ter subjugado sozinho o dragão mecânico Kukulkan. Um bônus de missão foi aplicado. E o prota pensa, quem é você? Do que você tá falando? E uma tela de sistema aparece. E atualmente não tem nenhuma missão. E nosso prota continua confuso. O que é essa tela? Ele pensa, não, pra mim que tô morrendo nesse momento, isso não importa. E de repente a gente vê alguém desligando o despertador. E tá marcando 7 da manhã nesse momento. A gente vê o que parece um garoto bem mais jovem. E ele tá bem assustado. E ele se olha no espelho e a gente percebe que é o protagonista. Ele tá bem mais jovem. Ele fala, eu tô vivo. E eu também tô mais novo. E ele pensa, mas por que eu voltei? Será que foi influência daquele dragão? E ele se lembra daquela tela de sistema. Ou será que foi aquela tela esquisita? De repente ele vai caminhando de volta pra cama e ele vê que o celular dele chegou uma notificação. E quando ele olha, ele vê que é uma mensagem. E nessa mensagem tá escrito, irmãozão, a sua irmã quer muito comer chocolate. E ele se lembra da sua irmã, que é a Natsu. Que é aquela mesma garotinha da foto. E ele pensa, você tá viva. E ele chora de alegria. E ele limpa a lágrima falando, tá, eu não posso hesitar agora. Eu não vou cometer os mesmos erros de novo. E dessa vez, com certeza, eu vou te salvar, Natsu. Na cena, de repente, a gente já vê ele entrando no quarto do hospital. E ele já vai abrindo a porta com tudo e a irmã dele fica até assustada. E o Kyomi fala, Natsu! E ele já abraça ela no mesmo instante. Ele fala, você é real. Ela pergunta, tem uma versão falsa de mim? E lá no quarto do hospital, o protagonista começa a assistir a TV. E no jornal tá falando que o tratamento principal para essa doença ainda está sob pesquisa. Mas os cientistas estão pensando nos remédios comuns ainda, as drogas. Como vacinas, ou pílulas, ou coisa do tipo. Mas o Kyomi pensa que não, nenhuma droga vai curar. Ele pensa que eles vão fazer o tratamento certo, mas só muito lá na frente. Ele pensa que para ele conseguir aguentar até o tratamento, ele precisa virar um aventureiro. E já se levantando, se esse é o caso, eu não posso relaxar agora. Eu preciso me registrar como aventureiro o mais rápido possível. Enquanto ele vai caminhando nas ruas, uma tela de sistema aparece. E ele informa, uma quest apareceu para você. A missão é avançar 10 vezes, como se fosse um dash, fazer 20 barras e cumprimentar 30 pessoas. E ele pensa, uma missão? E ele pensa que essa foi a voz que ele ouviu na cabeça dele antes de morrer. A recompensa para ele ter subjugado o dragão. Ele pensa, vamos tentar fazer essa missão. De repente ele já vê ele gritando, boa tarde, para um velhinho
velhinho na rua. Depois eles ficam se encarando um tempo. Daí o Kiyomi sai correndo com a cara toda vermelhinha, falando: ai, isso é tão vergonhoso. Mas se eu não falar em voz alta, não vai contar pra missão. Depois ele realiza 10 daqueles dashes, né? 10 daquelas corridas. Consegue fazer 20 barras. Ele fica pensando na cabeça dele: isso aqui é uma missão. E depois ele vai cumprimentar outra velhinha. E quando ele completa os 30 cumprimentos, a missão é completa. E o sistema fala pra ele pegar essa recompensa. E o sistema também fala que um crescimento substancial também é dado como recompensa pra primeira missão. E ele evoluiu de nível do 1 para o 3 direto. E o sistema avisa: por favor, faça seu melhor amanhã de novo. E ele pensa: nível 3 já? Não, isso é impossível. Geralmente leva 3 meses pra isso. E ele pensa que se isso for verdade, ele pode pegar a rota mais forte. E de repente aquela moça que ele tava cumprimentando coloca uma balinha na mão dele. Ela dá um docinho porque ela disse que ficou feliz pelo cumprimento. Rapaziada, espero que você não esteja reparando muito. Eu tô meio entupido. Cadê esse frio que tá fazendo? Mas vambora. Ele chega na associação de aventureiros e ele já fala pra recepcionista que ele quer se registrar. E o Kiyomi pensa: se é como eu me lembro corretamente, sempre vai ser assim. E ela entrega tipo um anel, parece um aro de metal. E ela fala que analisou os status dele como aventureiro. O nome dele é Kiyomi Aki. Atualmente ele tem 18 anos, nível 3, não tem classe nenhuma e é de rank F. E ele pensa: nossa, eu realmente tô nível 3. E a gente descobre que esse aro estranho era um bracelete. E a recepcionista fala que com esse bracelete ele pode escolher a classe dele. E ela fala: escolha sabiamente. E ele fala: obrigado. E ele pensa: toda classe tem sua própria gama de habilidades. E ele pensa: a classe que eu vou escolher é... Ele grita bem alto: sem classe. Daí todos os outros aventureiros começam a rir da cara dele e perguntam: você vai numa dungeon sem uma classe? Isso é impossível, seu idiota. E ele pensa: eventualmente eu vou entrar na rota mais forte. E a recepcionista nervosa fala: com licença, é melhor você escolher a sua classe sabiamente. E ela fala: não tá me ouvindo. Enquanto isso ele tá indo numa loja de espadas comprando a mordida do demônio, que é uma lâmina enorme, moleque, olha isso. E ele pensa que mesmo sendo uma espada enorme desse, sem as habilidades de empunhar espadas, ela parece levinha pra ele só porque ele tá nível 3. E obviamente ele compra essa espada. E enquanto ele vai caminhando pelas ruas de novo, ele pensa que essa espada e esse tipo de equipamento mesmo é muito caro, mas que investimento é bem importante. E ele pensa: e aliás, eu já tenho a primeira parte. De repente muda de cena e a gente vê uma dungeon de iniciantes. E tem 2 caras muito nervosos na frente dela. E um tá falando: ei, vai você primeiro. E o outro: não, vai você primeiro. Daí o Kiyomi só passa por eles e vai entrando no portal. E ele pensa: esse cara deve saber o que ele tá fazendo. E enquanto ele vai passando pelo portal, ele pensa que isso é nostálgico. E ele fala que também começou por aqui. E enquanto ele vai tirando a espada dele das costas, o slime já tá chegando por trás dele. Mas ele consegue matar esse slime com um só corte. E porque também era um slime grudento de rank F. E ele pensa que o corpo dele tá muito mais leve. Ele pensa que mesmo sem habilidade nenhuma, é muito fácil pra alguém nível 3. Ele já pega a espada dele de cima pra baixo, caceta um esqueleto. E ele fala que tinha dificuldade nas batalhas até como assassino. E pensa que atualmente sua missão tá sendo um grande sucesso. E ele também para pra coletar as pedras mágicas que caíram dos monstros. E ele começa a explicar também que essas pedras mágicas vão ser usadas como energia pro futuro, pra criar ciência e ajudar as pessoas. É um poder de outro nível. E os aventureiros vão pra dentro das dungeons principalmente pra achar essas pedras mágicas. Mas o Kiyomi de repente ouve um rugido muito alto atrás dele. E a gente vê que é um monstro chamado Horus. E ele é de rank E e é um monstro muito raro. Ele parece um esqueleto com partes flamejantes pelo corpo. E o Kiyomi já vai pra cima do monstro falando: monstro raro! E ele fala que é muito difícil desse cara aparecer nessa dungeon. Mas o Horus bloqueia o ataque dele, mesmo com essa espada enorme. E ele fala que ele é um inimigo formidável. O Horus consegue até tirar a espada do Kiyomi de cima dele com o escudo. E ele tenta acertar o Kiyomi com a espada dele, mas ele erra. E esse ataque que o Horus usou se chama Corte Radiante da Espada. E o Horus já usa outra habilidade, que é a Dança das Espadas Celestial. E nisso tá o Kiyomi e o Horus trocando golpes ali com as espadas. Enquanto isso ele pensa sorrindo que o verdadeiro potencial de um sem classe vai ser descoberto. E ele pensa que ele tem 15 anos agora. E ele se lembra de algo do sistema que se chama maestria. Quando comparado com as outras classes, a maestria dos 100 classes sobe muito mais rápido do que as outras. E uma tela do sistema aparece falando que ele aprendeu outra habilidade, que é o corte da espada radiante, exatamente como o Horus usou. E ele também aprendeu a dança da espada celestial, que ele usou pra cortar os braços do Horus. E ele pensa que a maestria de um 100 classe é 10 vezes maior do que a de qualquer classe. Enquanto isso, ele desbloqueia outra habilidade, que se chama corte indomável da espada. E ele pensa que quando você tem essa maestria do 100 classe, você consegue copiar as habilidades do seu oponente. E ele pensa que ele tá com muita sorte dessa vez. E ele já destrói completamente o Horus. E o Horus deixa cair uma pedra mágica de classe D. E quando ele volta pra associação de aventureiros, a recepcionista fala: ah, que homem, você voltou rápido. E ele fala: foi um pouco diferente do que eu planejava. E ela fala: eu sei, ser um 100 classe é impossível mesmo. E ele fala: não, na verdade eu terminei antes do que eu esperava. E ele deixa uma mochila cheia de recompensa da dungeon que ele foi. Inclusive a pedra mágica do monstro raro que era o Horus. Até de repente um cara põe a mão no ombro dele e fala: ei, espera um minutinho aí, um 100 classe derrotando um monstro raro? Você tá trapaceando. Mas o Kiyomi simplesmente torce o braço do cara. E ele já fica todo chorandinho. Ai, que dor. E quando ele volta pro amiguinho
dele, esse cara fala, ele realmente é um sem classe? E a recepcionista fala que já transferiu a recompensa dele, que foram 101.068 ienes. Mas de repente, bem na cara dele, aparece uma janela do sistema. E tá falando que tá iniciando uma missão de emergência. E obviamente o Kiyomi já fica preocupado com essa missão de emergência. E ele pensa, que tipo de missão poderia ser agora? E a missão que aparece na tela do sistema é a seguinte: em frente à estação de trem, você tem que cantar apaixonadamente por 5 minutos. E ele pensa que isso já é um absurdo. Mas a próxima cena a gente já viu uma cantoria, um pessoal parando pra ver. E é óbvio que o nosso protagonista foi fazer a missão, né, gente? E ele tava lá cantando, ai, eu te amo tanto. Enquanto ele tá pensando, meu Deus, isso é tão vergonhoso. E quando ele finalmente termina, ele agradece a quem ouviu e fala, obrigado a quem ouviu. E um velho até tá com uma moeda pra ele. E ele tá pensando que ele tem que fazer isso se ele quiser ficar mais forte. E o sistema aparece de novo falando que a missão foi concluída. Ele cantou apaixonadamente por 5 minutos na frente da estação de trem. E dessa vez a recompensa é um item. E ele fica chocado com o item. E esse item é um anel de pedra mágica da avaliação. Pra quem já viu muitas obras desse tipo, vocês sabem o que é a avaliação. E ele fala que não tinha momento melhor pra ele conseguir isso. E ele começa a explicar também que maestria é o indicador de quão bom ele é com uma arma específica. O quanto de afinidade você tem com ela. Quanto maior a sua maestria, mais você pode explorar as capacidades da sua arma. Atualmente, com o espadão que ele tá usando, ele tem maestria 8, 78 de ataque, 77 de defesa, 73 de ataque mágico, 79 de defesa mágica, 83 de agilidade e 116 de sorte. E atualmente as habilidades que ele tem são o esplendor flamejante da espada e a dança divina da espada. E ele pensa, maestria 8, era exatamente o que eu tava querendo agora. E ele pensa consigo mesmo, se ele não fosse um sem classe, ele provavelmente estaria na maestria 1 ainda. E ele já volta pra dungeon de iniciantes, e ele já tá usando a dança divina dele, pra dizimar outro pobre slime de rank F. E ele pensa que usando essa habilidade várias vezes, já tá ficando bem familiar pra ele como se usa. E ele fala que essa sensação é muito boa. E ele já usa o esplendor flamejante no esqueleto de rank F também. E ele meio cansadinho fala, vamos parar por hoje. E tem vários monstros mortos em volta dele. E ele já abre a janela de sistema novamente pra ver que ele tá nível 4 agora. E atualmente a maestria dele com o espadão tá 10. Ele tem 80 de ataque, 79 de defesa, 81 de defesa mágica, 75 de poder mágico, 85 de agilidade e 118 de sorte. E ainda continua com as mesmas habilidades. Só que o sistema avisa que ele recebeu um ponto por ter evoluído de nível. E todos os pontos bônus que ele conseguiu de atributo por evoluir de nível, ele tá colocando todos em sorte. E ele pensa que o atributo de sorte tem uma boa afinidade com a maestria. E enquanto ele coleta mais pedras mágicas, ele pensa que ele pode adquirir novas habilidades de novo. E enquanto ele tá saindo com a mochila cheia de pedra mágica de novo, ele fala, os resultados estão satisfatórios até agora. Enquanto isso, lá na associação de aventureiros, tem um cara na recepção muito chato que tá procurando por pessoas incríveis. E ele pergunta pra recepcionista, você não tem nenhuma informação aí, não? Por que você não me fala um pouquinho delas aí? E só pra se livrar dessa situação, ela vê o protagonista e aponta pra ele e fala, esse cara, ele realmente é uma pessoa muito incrível. Daí o cara fala, então até que enfim um, pelo menos. Aí o cara bota a mão no ombro do Kiyomi e fala, a gente atualmente tá recrutando pessoas incríveis pro nosso grupo. Aventureiros bem competentes. Daí o Kiyomi pergunta, você precisa de mim? Ele fala, sim. Daí o cara fala, não me diga que essa mochila aí tá cheia de pedras mágicas, né? E ele fala, tá sim. E o cara fala, incrível. Daí o protagonista fala, mas eu já vou adiantando que eu sou iniciante. Ele fala, não importa se você é iniciante. Experiência não é tão importante assim pra pessoas talentosas. E ele fala, nós somos do clã Serpente Sangrenta. E atualmente estamos planejando ir pra Dungeon Abismo, que é a Dungeon de Rank S. E o Kiyomi pensa, a Dungeon S é Abismo. Ele pensa que foi a primeira Dungeon a aparecer, e é uma Dungeon suprema. Ele pensa que nem agora e nem no futuro que ele viveu, ninguém nunca conseguiu passar por ela. E o cara fala, e aí, o que você tá pensando? Você vai vir com a gente? E o Kiyomi fala, desculpe, mas eu vou ter que recusar. O cara fala, não fala assim. Ele já bota o braço igual do Kiyomi. E ele fala, mas e aí, qual que é a sua classe? E o Kiyomi fala, sem classe. E o cara começa a rir, sem classe. Você é um indeciso que não consegue nem pegar uma classe. E ele fala, eu perdi o interesse, até mais, otário. Da recepcionista, essa otária também, essa cara de pau, ela fala, desculpe te apresentar uma pessoa tão rude. Mas o Kiyomi fala, eu não me importo. Daí ele deixa a recepcionista chocada de novo com as mochilas cheias de pedra mágica. E a recepcionista pergunta, você é realmente um sem classe? E o Kiyomi fala, sim, eu sou sem classe. E enquanto isso tem uma mulher observando eles. Mas parece que as pessoas conhecem essa mulher. E ela já chega no Kiyomi. E esse enquadramento aí do manhwa ficou meio subjetivo, né? E ela já vai se apresentando cheia de gracinha pra cima dele. E ele já pensa que ela é excepcionalmente bonita. E ela fala pro Kiyomi, desculpa por ter ficado ouvido a conversa e tal, mas eu escutei que você conseguiu limpar uma dungeon sozinho sendo um sem classe. Ele fala, eu sou um sem classe. De novo, ele já deve estar cansado de falar isso. Até eu tô cansado de falar isso. E ela já chega toda de gracinha pra cima dele, já se aproximando. E a mulher fala, você é uma pessoa muito interessante. Tem alguma vantagem escondida em ser um sem classe? E ele fala que é segredo. E ela fala, você é inteligente, eu gostei de você. Ela fala que o nome dela é Alice Takagi. E ela fala que ela é do clã Ira Cornalina. Meu Deus, que nomezinho, viu? Ira
a cornalina. Cornalina é uma pedra, se vocês forem pesquisar, um minério. E a Alice fala, você vai entender se eu disser que eu sou uma rank S? E o Kiyomi fala, e o que uma pessoa como você quer de mim? E a Alice fala que é a mesma coisa que o outro cara que acabou de sair. E ela fala que o abismo tá na mira dele. E ela quer ele como um parceiro. E ele encara ela de volta falando, mesmo se eu for sem classe? E ela fala, sim, mesmo se você for sem classe. Você é bem-vindo se você for forte. E ela estende a mão pra ele. Mas ele pensa que, por enquanto, ele quer manter a informação sobre a maestria exclusiva pra ele. E ele pensa no que fazer agora. Mas ele já aperta a mão dela muito firme e fala que ele vai fazer tudo possível pra atingir as metas dele. E a Alice fala, sem problema. E de repente ela larga a mão dele e fala, de qualquer jeito, eu não posso deixar um rank F como você e ir lá direto, né? Eu vou escrever um convite formal pra você pra uma rank de nível D, chamada Escuridão Congelante. E o Kiyomi pensa que isso é um direito garantido dos aventureiros de rank S, que são esses convites oficiais. Com convites como esses, por meio deles, aventureiros mais fracos podem enfrentar desafios muito maiores. Daí a recepcionista interrompe e fala, eu já posso fazer o pagamento então, Kiyomi? Daí ele recebe o comprovante e a Alice fica espantada. 90 mil da primeira dungeon? E ele fica falando, não olha pro meu celular. E ela vai correndo atrás dele, eu quero comer um parfait, hein? E ele fala, não vou te dar comida. E a próxima cena já é na Escuridão Congelante, a dungeon de rank D. E o nosso prota já vai entrando sem medo, mas com um casaquinho pra não ficar doente, né? Só que ele sente uma rajada muito forte, uma nevasca. E ele fala que a visão dele tá muito ruim por causa dessa nevasca. E ele pensa que é um timing muito ruim pra estar aqui. Mas de repente ele sente algo se aproximando e quando ele olha pra trás, ele vê uma silhueta muito assustadora. E é uma criatura chamada Silêncio Branco. E parece ser um urso polar, mas com bem mais ferocidade e de rank D. E o Kiyomi, enquanto saca sua espada mordida demoníaca, ele fala, então um monstro desse nível pode simplesmente aparecer do nada, né? Mas enquanto ele tá encarando esse monstro, o sistema já aparece de novo iniciando outra missão. E nessa missão, durante esse combate, ele tem que segurar a respiração por 60 segundos. E ele pensa, ai meu Deus, outra missão ridícula. E o monstro não perde tempo e já ataca ele. Mas ele consegue esquivar facilmente. E ele pensa que isso foi graças ao nível 4, que depois que ele chegou nesse nível, ele consegue ver os movimentos dos inimigos muito mais claramente. E ele já faz um corte no ombro da criatura. E ele fala que só vai fazer essa ferida pra prolongar a luta por enquanto. Porque ele precisa fazer essa missão, que é segurar a respiração por 60 segundos. Ele já começa a segurar a respiração, ele fica todo roxo. E a criatura não perde tempo e continua atacando. E enquanto ele se defende, ele pensa, meu Deus, mais 60 segundos de combate. Por que isso parece eterno? E quando ele finalmente completa a missão, o sistema avisa que ele vai receber a recompensa dele. E ele solta o ar e fica ali muito aliviado. E graças à recompensa, ele consegue evoluir pro nível 5 agora. Ele já usa a dança indomável pra arrancar o braço da criatura. E o corte radiante pra arrancar a cabeça e finalizar essa criatura de uma vez por todas. E depois que ele consegue arrancar a cabeça da criatura, o sistema avisa que ele aprendeu uma nova habilidade. E essa habilidade é a Barreira de Gelo, que dá um efeito pra ele de proteção contra o frio. Ou seja, ele tá tranquilão agora. E ele fala, parece que conquistar essa dungeon aqui vai ser moleza. E gente, eu vi os comentários do outro vídeo que eu pedi pra vocês recomendarem um jogo. Mas nossa, eu ainda tô na caça, gente. Ainda tô na caça de um jogo parecido, que tenha várias dungeons e tal. E essa obra aqui tá me fazendo mais vontade ainda de procurar um jogo assim, meu Deus do céu. Enquanto o nosso prota tá refletindo, um monte de neve vai se acumulando nele, e ele pensa, meu Deus, é melhor eu sair daqui logo antes de eu ser enterrado. E depois a gente vê que o nosso protagonista tá correndo atrás de uma criaturinha, que é um saltador das neves, que parece um coelho com um chifre meio estranho. Mas mesmo usando sua habilidade, ele não consegue pegar a criatura. E até começa a zombar da cara dele. Ele fala, que personalidadezinha ruim, hein? Ele fala, é frustrante, mas eu vou ter que desistir de pegar esse saltador. Depois ele já enche a bolsa dele de pedra mágica de novo. E ele pensa, esse tanto de pedra de rank D aqui já deve ser o suficiente. E ele pensa na Alice e fala, você tem a minha gratidão, Alice. Esse lugar me deu bons pontos de experiência. E ele começa a pensar, e ela também é maravilhosa. Daí ele tira esse pensamento da cabeça dele e fala, eu não deveria estar pensando nesse tipo de coisa agora. Esse cara tá focado em salvar a irmã, focado. Nenhuma mulher vai desviar a atenção dele, não. E ele olha para as montanhas que ainda tem muito mais para explorar. E ele fala, eu vou o mais fundo possível hoje. De repente ele ouve um grito e vê um cara sendo arremessado em uma das geleiras. E não só ele tá caído, também tem outro cara todo ensanguentado. E a gente vê que só sobrou uma menininha que tá muito assustada. E a gente vê que quem tá prestes a atacar ela é tipo aquele saltador das neves, só que versão maromba e gigante. E quando ele tá prestes a amassar a coitada da garota, o nosso protagonista consegue pegar ela muito rápido nos braços. E a gente vê que o nome dele é o Chefão Saltador. Ele é um monstro raro de rank D. E o Kiyomi pensa, um monstro raro. Enquanto essa mulher tá toda envergonhada de estar no colo dele. E o Kiyomi já tira um paninho da bolsa dele. E ele fala, eu vou te ajudar. E ele forra o paninho pra ela poder sentar na neve. E ela fica toda vermelha com isso, né? Um verdadeiro cavalheiro, nosso protagonista. E os caras agradecem, meu Deus, obrigado, um resgate. E o cara pergunta, qual é a sua classe? Daí ele responde, de novo, eu sou sem classe. E os caras ficam chocados com isso, né? E o Kiyomi fala, agradeço ao bom Deus por eu ter chegado a tempo, hein? E a criatura já começa a confrontar nosso protagonista, que saca a espada dele.
O saltador, bom, ele salta na direção do protagonista, que é o que ele faz, né? Tenta amassar ele com um murrão, mas o protagonista consegue fugir desse ataque. Só que o bicho não para e ele já parte pra cima com as presas dele. E o Kiyomi tá esquivando e analisando os ataques dele. E ele consegue correr pra bem lá pra trás da criatura. E ele pensa que essa criatura aí não tá nada feliz hoje. Daí ele pula muito, muito, muito alto na direção do protagonista. E ele pensa, o pulo dele é realmente bem impressionante. E ele pensa que quando ele evolui pro nível 5, ele colocou os pontos dele em ataque. Ele pensa que isso foi muito útil, só por causa de acontecer alguma coisa do tipo. E realmente aconteceu. E ele com a habilidade dele, ele fala, eu vou te cortar com as minhas habilidades. Ele acerta a criatura em cheio no peito, que assiste a sua própria morte sendo dividida no meio. Enquanto todos os pedaços dessa criatura estão caindo pra todo lado, cheio de pedra mágica, a menina já ficou apaixonada pelo nosso protagonista. E os caras falam, como que um cara sem classe conseguiu usar uma habilidade de uma espada e cortar essa criatura assim? E ele pensa, eu não tenho intenção de esconder a minha habilidade. E ele vai até a menina e fala, você consegue se levantar? Já estende a mão pra ela. E ela fica toda nervosinha, vê o protagonista estender a mão pra ela, mas ele só falou, você é uma curandeira, certo? Por que você não ajuda esse pessoal aí? E ela fica toda decepcionada e fala, é claro que seria isso, né? E enquanto o nosso protagonista pensa no dinheiro que ele vai ganhar com aquele cristal que ele pegou, a curandeira tá ajudando os outros feridos. E o guerreiro ele fala, eu nunca pensei que seria ajudado por uma curandeira e um cara sem classe. Enquanto isso, Kiyomi tá pensando que os curandeiros realmente brilham nesse tipo de momento. Só que o outro cara tá tendo grosso com ela e fala, vai, logo, me cura logo, você é muito lenta. E ela tá ficando cada vez mais nervosa. E que tá falando de ser um mago. Ele fala, eu te coloquei no grupo pra isso. Para de ser frouxo e me cura. Enquanto ela tá curando o cara, Kiyomi pensa que eles não veem o verdadeiro valor dela. E o mago fala, você é muito lenta. Eu vou te tirar do grupo se você não melhorar. E ela já fica desesperada, começa a chorar. Mas o Prota fala, por favor, expulsa ela. E ele fala, você já tem muito potencial pra ser desperdiçado aqui. Venha pro meu lado em vez disso. E ela já começa a chorar, só que agora de felicidade. E ela fala, isso é um pedido de casamento? E o Prota fala, curto e grosso, você tá terrivelmente enganada. Mas ele fala que ela vai se tornar a aventureira mais forte que ele conhece. E ele pergunta se ela acredita nele. E já estende aquela mãozona amiga. O Manhwa tentou tacar uma cena um pouco... um ângulo bem peculiar de novo, mas acabou que a cena ficou bem bonita até. E ela, enquanto olha pra ele e fala, de algum jeito ele é diferente dos outros. E ela aperta a mão dele e fala, eu confio em você. E ela aperta com mais força e fala, eu quero muito acreditar em você. E o Kiyomi fala, então deixa comigo. Mas o momento é interrompido pelo meu próprio mano Kiyomi, que não tem tempo pra essas paradas não. Daí ele fala, então eu tenho mais coisa pra fazer e eu vou agora. E ele dá um tchauzinho pra ela. E ela fica lá na neve, super confusa. Quando ela volta pra associação de aventureiros, quando ele volta pra associação, a recepcionista pergunta, meu Deus, essas pedras mágicas, elas são da escuridão congelante? E ela pega as pedras mágicas e fala, isso com certeza vai te promover pra classe E. E o Ryomi pensa, obrigado. E com a classe E, ele consegue entrar numa dungeon de rank D sem precisar de um convite. E a recepcionista olha pra trás e pensa, nossa, eu nunca ouvi falar sobre nenhuma pessoa sem classe que foi promovida antes. E nos é explicado um pouco o sistema de rank e classe. Se você se tornar um rank E, você vai poder entrar em dungeons de rank D. E você não vai ser mais reconhecido como um iniciante. Basicamente, o rank que você tá, você pode entrar numa dungeon um rank acima dela, basicamente. E ele já conseguiu mais 200 mil ien pra conta. Ele pensa, é um bom dinheiro. E ele fala que vai comprar um presente pra Natsu. E ele já leva uma maletinha cheia de cupcake. E ele bate na porta, Natsu, eu tô entrando. E a enfermeira pensa, meu Deus, quanto cupcake. Mas quando ele entra, ela tá dormindo ainda. E ele fica admirando ela um pouco. E até faz carinho na cabeça dela. E ele se senta pra ficar ali ao lado dela. E ele pensa que dessa vez ele com certeza não vai deixar nada de ruim acontecer com a Natsu. Ele já tá juntando as peças pra cumprir esse propósito. E ele pensa que foi bem sortudo por encontrar aquela curandeira cedo assim. Que ela vai ser essencial pro tratamento da Natsu. Mas quando ele tenta guardar os cupcakes no frigobar que tem na sala, ele percebe que não tem espaço suficiente. Então ele começa a comer metade só pra caber. E a enfermeira passa bem na hora, vê isso e pensa, era tudo pra ele mesmo? Enquanto isso, no pátio do hospital, quando já tá de noite, o Kiyomi já faz uma ligação pra alguém. E essa pessoa responde, nossa, é muito raro você me ligar. E o Kiyomi fala, eu queria te dizer que eu finalizei a minha missão. E a pessoa que ele tá falando é a Alice. E fala, então você realmente passou pela escuridão congelante sendo um sem classe, né? E ele fala, é graças a você que eu tô me tornando mais forte. E a gente vê a Alice, ela tá toda, ela tá usando roupas, ela tá de pijama. Ela fala, então você tem expectativas, certo? E ela pergunta, então você quer que eu fale pra você sobre outras dungeons? E ele fala, não, na verdade não, tem uma pessoa que eu quero treinar. E ele fala, eu sei que você tem muita informação e conexões. E a Alice fala, sim, é claro. E o Kiyomi fala que ela é uma curandeira muito promissora. E ele diz que quer entrar num grupo com ela e com o necromante. E a Alice dá um sorrisinho e fala, você tem uns métodos muito esquisitos. E o Kiyomi fala, mais interessante assim, não? E o Kiyomi tá pensando que uma sinergia entre o curandeiro e um necromante pode fazer com que ela fique cada vez mais forte. E é o conhecimento que nessa era ainda tá desconhecido. E a Alice fala, eu posso fazer pra você, mas você vai ficar me devendo uma. E ele já fica pensando que a curandeira vai ficar com ciúmes disso. Mas ele fala, tá, eu deixo pra você essa tarefa. E a Alice fala, tá bom, então eu vou cuidar disso pra você. E o Kiyomi fala, tá, valeu.
Enquanto isso, a Alice tá toda frufruzinha, toda lá ajeitadinha com ele. E ela fala, ele é um companheiro interessante. Quando ele volta pra associação, a recepcionista tá toda feliz, falando, você é um classe E agora. Parabéns, Kiyomi. E ele fala, valeu. E a mulher pensa que ele é muito frio. E ela fala, se tornar classe E é algo que merece respeito, sabia? Várias pessoas desistem antes de chegar na classe E. E ela tá falando isso pro Kiyomi, que já foi um classe S. E de repente algumas pessoas chegam algemadas na associação de aventureiros. A gente vê que são 3 prisioneiros, aventureiros. Eles fazem parte do grupo The Revenants. E eles todos têm uma cara muito feia e mancarada, viu? O que me explica que eles cometeram um crime na associação. E agora até os outros aventureiros têm medo deles. E a recepcionista falou que eles precisam de um líder pros Revenants. E ela fala que isso é realmente uma tarefa muito difícil. E ela fala que vai ter problemas de novo com eles. Mas o Kiyomi fala, deixa pra mim essa. E a recepcionista fala, é sério? Todo mundo tem medo de pegar essa tarefa. E o Kiyomi fala, é de boa. E ele pensa, além de tudo, essa tarefa vai me dar dinheiro. E é isso que importa pra ele, porque ele quer salvar a irmã dele. E ele disse que ele conhece bem esse tal de Revenants. E ele pensa o quanto que ele tem que se envolver nisso. Talvez só o suficiente pra pegar algumas informações e o dinheiro. A recepcionista fala, então entendido. E ela agradece porque ele tá ajudando ela bastante. E ela bota um contrato e fala, eu vou deixar pra você essa. E corta a cena e a gente vê um colar elétrico num dos prisioneiros dando um choque nele. Daí o policial coloca na mão do Kiyomi pra demonstrar pra ele, falando que é um colar elétrico e se eles saírem da linha só dá um choque neles. E ele pensa que mesmo se você for um prisioneiro, mas tiver talentos, você pode trabalhar como aventureiro. E ele já vai colocando o bracelete pra dar o choque nos prisioneiros. E o policial avisa, se eles fizerem qualquer coisa suspeita, aperte o botão. E o cara fala, ei, você sabe que a gente tem direitos humanos? Mas o policial já manda logo um cala a boca! Daí o outro prisioneiro pergunta, e aí, mestre, qual o seu nome? E ele fala, Kiyomiaki, essa é a última conversa que a gente vai ter. Depois eles soltam as algemas dos prisioneiros. Daí um dos prisioneiros fala, parece que o nosso supervisor de hoje é um pouco mais tolerante que os outros. Agora vamos mandar ver. E o mais à frente ele fala, ok, vou deixar com você, senhor supervisor. E eles estão entrando numa dungeon que parece ser flamejante. Eles entram nas profundezas do inferno. Literalmente, esse é o nome da dungeon. E ela é uma dungeon de rank D. Daí o mais gordinho fala, nossa, eles deram uma tarefa muito difícil pra gente de novo. Vocês não acham que eles estão sendo muito cruéis com a gente, não? Daí o mais da frente fala, não reclama. Ele olha pra trás pro nosso protagonista e fala, e essa pessoa também tá nos dando uma oportunidade. Daí de repente os Revenants começam a encarar nosso protagonista com a cara muito feia. E ele já tenta apertar o botão do bracelete pra dar um choque neles. Mas o botão não funciona e ele pensa, por que não tá indo? Mas o cara simplesmente pega a coleira que tá nele e quebra ela toda. Todos eles conseguem fazer isso facilmente. Daí o mais da frente fala, foi mal, não tenho nenhum ressentimento contra você não. Mas você vai morrer aqui hoje. Daí o sistema aparece iniciando outra missão de emergência. E essa é um pouquinho mais difícil do que as típicas. Né? Ela simplesmente falou, derrote todos os seus inimigos. E o Kiyomi pensa tipo, fala sério. E ele pensa, como esperado, as missões do sistema estão batendo com o tempo do que eu tô fazendo. De acordo com o contexto da minha situação. Porque agora ele realmente precisa derrotar todos os inimigos pra sair vivo dali. E de quebra ele ainda cumpre a missão dele. Mas quando eles estão lá, prestes a começar esse combate, o que parece um verme gigante sai de dentro da lava. Esse monstro é um rastejador flamejante de rank D. Ele já parte pra atacar todo mundo de uma vez. Mas ele tá indo na direção bem daquele prisioneiro da frente. Mas ele consegue derrotar a criatura com um soco só. E fala que mesmo que eles sejam classe D, eles estão prestes a se tornar classe C. E o Kiyomi pensa que a classe dele é lutador. Por isso que ele socou daquela maneira. E ele pensa, eu consigo ganhar isso. E esse cara já não perde tempo e já usa a habilidade dele. E ele parte pra cima do nosso protagonista. O Kiyomi consegue esquivar desse soco, mas a rocha que tava atrás dele se quebra toda. E ele fica impressionado com a força do cara. Enquanto isso, outro prisioneiro tava cavando alguma coisa. E de algum lugar ele conseguiu tirar uma maleta. E dentro dessa maleta tinha uma armadura, um machado e uma soqueira. E cada um equipa um desses. E da frente fala que com esses equipamentos somos invencíveis. O Kiyomi pensa que se ele conseguir usar a análise dele, ele vai ver a verdade. A classe de lutador não é compatível com nenhum equipamento. E o Kiyomi consegue bloquear o soco do cara com a lâmina da espada. Enquanto isso, de armadura tá vindo correndo na direção dele. E ele pensa que essa classe tem um poder muito devastador. Ele até consegue se defender com a espada. Mas por causa da armadura, o cara não sofre nenhum arranhão. E o Kiyomi pensa que os lutadores também têm uma defesa muito alta. Então, consequentemente, eles têm restrições. E ele fala isso enquanto vai se afastando. A classe de lutador tem muita desvantagem pro eficiência. E ele pensa que tem uma chance de ganhar aqui. E ele vai começar com o cara do machado. Ele tenta desarmar o cara, mas não dá muito certo. E na hora que ele esquiva do ataque do machado, o Kiyomi acaba tomando uma cabeçada do armadurado. E ele já cai todo estatelado no chão. E ele pensa, como previsto. Enfrentar 3 pessoas de rank mais alto que eu é bem difícil. Mas eu sinto a diferença na proficiência. E ele respira bem fundo.
Eu consigo aguentar essa. E o cara da soqueira fala, essa criança até que sabe lutar. E ele fala pros outros, não hesitem, vamos com tudo. E eles três usam a habilidade especial da classe de lutador, que é o encantamento físico. Mas nesse mesmo momento o sistema manda uma mensagem pra ele, falando que ele adquiriu uma nova habilidade. O cara do machado fala, seu perdedor, até parece que a gente vai perder pra um cara sem classe que nem você. Mas quando ele se dá conta, o Kiyomi já tá com a lâmina bem perto do peito dele. E o cara já fica desesperado com essa velocidade. Mas o Kiyomi só diz que os sem classe aprendem muito rápido. E o sistema avisa que a habilidade que ele conseguiu foi justamente o encantamento físico, exatamente como o dos lutadores. Ele já usa a lâmina flamejante dele no ombro do cara, que sai muito sangue. E o Kiyomi fala, já foi. Ele pensa que a proeficiência dele ajudou ele bem na hora que ele precisava. Agora eles estão em pé de igualdade. E o careca de armadura já fica muito puto e já vai correndo na direção dele de novo. E o nosso prota já revida com a dança divina. E o cara fica assustado quando essa rajada vem na direção dele. Porque essa habilidade vem de um monstro. Mas mesmo assim ele parte pra cima do protagonista que tá atrás de uma pedra. E ele bate com a cabeça na pedra e pensa, como que um sem classe pode usar essa habilidade? E quando o careca percebe que o prota não tá lá, já é tarde demais. Ele já tá lá em cima preparando outro ataque. E ele já vem descendo com a espada bem na direção do careca. E fatia ele em 2. Esse foi o segundo. E ele pensa que com esse encantamento físico, o pulo dele ficou muito poderoso. E ele fala que achou essa habilidade bem versátil. Enquanto isso, o cara da soqueira já tá lá se cagando todo. E ele pergunta, o que você é? Por que tá uma pessoa tão poderosa aqui? E ele grita, isso não tava no nosso acordo, Akira. Daí o prota pensa, Akira? De repente ele sente uma mão no pé dele. E ele percebe que o careca ainda tá vivo. Ele só tinha acertado o ombro dele. E ele já fala, eu com certeza vou ser livre um dia. E o prota pensa que agora deu merda. E o cara da soqueira já aproveita que ele tá sendo segurado pra acertar ele. Mete um socão na cara do prota. E ele sai rolando todo ensanguentado. Ele pensa, ai, que porrada forte. Não consigo respirar. Mas quando ele se lembra da irmãzinha dele, ele já ganha o poder dele todo de volta. O oxigênio já foi sozinho pro pulmão dele, só de lembrar da irmã dele. E os caras ficam assustados com isso. E ele se levanta com a ajuda da espada e pensa, não posso perder aqui. Ele limpa o sangue da cara dele e pensa, dessa vez eu vou te salvar. E enquanto ele usa o encantamento físico pra ficar toradaço, muito bombado, ele fala, me desculpem, mas eu tenho razões pra não desistir aqui. E ele fala, vamos acabar com isso. E ele passa fatiando os dois lutadores, que agora com certeza estão mortos. E o sistema, pra comprovar isso, avisa que a missão de emergência foi completa. E ele vai receber um item como recompensa dessa vez. E ele recebe uma pequena chave. E o sistema já pergunta se ele quer usar ou não. E ele clica em não, falando que não vai usar por enquanto. E depois disso ele leva os corpos dos três pra fora do portal. Na verdade, agora eu não sei se eles estão mortos, na verdade. Eles podem não estar mortos, gente, mas enfim. E os policiais perguntam, o que aconteceu aí dentro? Mas quando o prota coloca os corpos no chão, ele cai junto de cansaço. E os policiais começam a ligar pra emergência e pedir reforço. Nisso, corta pra uma cena de um cara sentado no sofá de frente pra uma vista muito bonita num prédio. Parece uma cobertura. E ele tá falando com alguém no celular. E ele pergunta, o que exatamente deu errado aí, hein? E a pessoa fala, desculpa, teve uma interferência. Ele pergunta, interferência? Quem foi essa interferência? E a pessoa manda a informação, e é o Kiyomi Aki. E o cara pergunta, isso aqui é um tipo de piada, por acaso? E o outro fala, não, a informação tá certa. E ele pergunta, um ranquier sem classe? Interessante. E a gente vê que esse cara é o Akira. E ele é um modelo e streamer. E ele fala, você não acha que vai se livrar dessa depois de mexer com o meu subordinado, né? E a gente vê que, na verdade, o trabalho principal dele é um aventureiro de rank S. E ele é o fundador da Serpente Sangrenta, que é o mesmo clã daquele cara que tentou recrutar o protagonista mais cedo. E o nosso protagonista em casa não tá perdendo tempo, não. Ele já tá fazendo mais de 100 flexões. E contando, 112, 113. E ele pensa que as feridas dele do último combate não estão completamente curadas ainda. Mas ele pensa que mesmo assim, quem eram aqueles caras? Eram oponentes difíceis, pra se dizer. Ele pensa, então eu também preciso ficar forte. Preciso ser alguém que é impossível de ser derrotado. E de repente ele olha pra aquela mesma chave que ele não tinha usado antes. Que é uma chave de aventureiro nível 5. Ele se senta na cama com ela enquanto se seca do suor. E pensa, de qualquer maneira eu recebi isso daqui. Ele já abre a tela do sistema de novo e dessa vez ele aceita usar. Um portal se abre atrás dele muito do nada. E ele é sugado pelo portal. Quando ele é teleportado, ele cai bem de cara. Mas pelo menos ele caiu na areia, então não foi tão ruim assim. Mas quando ele percebe que é areia, ele já olha pra cima pra ver onde que ele tá. E a gente repara que ele tá num grande deserto, com um sol muito forte na cabeça dele. E o sistema avisa que isso é uma dungeon chamada Labirinto da Pedra Solar. Ele já fica chocado por estar numa dungeon, porque ele não tava preparado pra isso agora. Ainda mais pra ser jogado no meio de um deserto. Mas a maior preocupação dele no momento é que a roupa dele tava cheia de areia. Ele caminha por muito tempo nesse deserto. Tava calor demais, ele tava todo suado já. E ele pensou que até agora nenhum monstro apareceu. E ele se pergunta o porquê disso. Mas de repente ele pisa em alguma coisa. E ele consegue desenterrar da areia uma pedra mágica. Ele pensa, uma pedra mágica? Ele pensa, não pode ser. Será que é uma dungeon de mineração?
Ele fala que é um tipo extremamente raro de dungeon. E ele percebeu tarde demais. Ele continua falando que numa dessas dungeons de mineração, você consegue várias pedras mágicas muito raras. E ele tá buscando uma em específico. Depois de cavar muito, desenterrar muita pedra mágica, as mãos dele já estavam sangrando de tanto cavar. E finalmente algo chama a atenção dele. Ele fala, eu consegui, eu achei! E é uma pedra mágica lunar. E ele fala, realmente tinha uma dessas aqui. E ele abraça essa pedra no peito, falando que isso pode ajudar com a doença da Natsu. Ele nunca imaginou que uma recompensa como essa do sistema faria com que ele achasse essa pedra. Ele explica que a doença da Natsu é considerada um vórtex mágico e só tem um jeito de curar essa doença, que é fazendo um remédio dessa pedra lunar mágica. E segurando essa única pedra, ele pensa que ele precisa de mais 9, ele precisa de 10 no total. E ele pensa que ele vai precisar de muito mais delas. E ele volta a cavar o máximo que ele consegue. Ele começa a cavar desesperadamente na areia. Depois de muito tempo, as mãos dele estão sangrando muito, mas ele não consegue achar de jeito nenhum. E de repente o sistema avisa que o tempo dele acabou e que a dungeon seria fechada agora. E ele pensa, não, de jeito nenhum. E quando o portal se abre atrás dele, ele fica desesperado pra tentar cavar mais e mais. Mas quando o portal puxa ele, ele fala que não é o suficiente ainda. E ele é jogado no quarto dele de novo. E ele fica batendo na parede, pedindo pra ser jogado de volta pra lá. E ele suja a parede inteira dele de sangue. Isso porque pra ele não é o suficiente ainda. Depois ele se deita na cama mais calmo e percebe que depois de cavar por tanto tempo ele só conseguiu achar uma pedra dessa. E ele pensa que ele precisa estar numa dungeon de mineração de novo. Mesmo se a missão for extremamente difícil, ele vai pegar essa missão só pra achar outra dungeon de mineração. Quantas vezes for necessário. De repente ele sente algo nas costas dele. Algo incomodando. Ele percebe que tinha outra pedra grudada nele. E ele fala, eu trouxe isso aqui de volta também. E ele percebe que ele só trouxe essas duas. O resto eram pedras mágicas inúteis. E ele pega essa pedra que parece ser um âmbar com um mosquitinho dentro e fala, será que eu levo num especialista? E quando ele vai pro banho quente, ele sente muita dor. As mãos dele estão queimando demais. No dia seguinte, bem cedinho, ele já vai pro hospital. E ele bate na porta, Natsu... E a enfermeira pensa, ele trouxe algo de novo hoje. Ela fica muito feliz em ver ele, obviamente. E ele fala que tem um presente pra ela hoje. E ele mostra um colar com a pedra lunar, que é meio que a salvação dela, né? E ela fala, eu acho que eu não preciso disso, irmão. E ele fala, ué, por quê? E ela fala, é um pouco brega, desculpa. E ele fica, tipo, em choque completo com isso. E ele fala, tá, eu vou voltar pro trabalho. E ele pergunta, você realmente não quer? Ela fala, tá tudo bem, boa sorte no trabalho. E ele sai todo triste, ele coloca o colar ele mesmo. E a enfermeira pensa, ele pegou o presente pra ele de novo. Depois disso, ele vai no departamento de análise. E ele tava lá buscando por um inspetor de pedras mágicas. A gente vê um cara com uma aparência bem icônica, né? E o cara fala, sim, eu sou um avaliador de pedras mágicas. E o prota pensa, esse cara é muito suspeito. E ele fala, eu posso não parecer, mas eu sou muito bom no que eu faço. E o prota pensa, agora lê meus pensamentos? E o cara já fala que ele tem uma pedra muito rara no pescoço, que é a pedra lunar. Só que ele fala que hoje ele tá aqui pela outra pedra. E ele coloca aquela pedra com um mosquitinho dentro em cima da mesa. E o cara começa a analisar ela e ele fala, meu irmão, esse produto é extraordinário. E por isso é hoje dessa obra, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da obra, espero que vocês estejam gostando das obras que estão tendo recentemente no canal. Obrigado pelo apoio de vocês, de verdade. E o comentário que vai receber coraçãozinho dessa vez vai ser Salve a Natsu! E é isso, até a próxima, falou!